Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Me pediram para falar de um tema de verdades e mitos na periodontia. Então, é difícil falar de tudo que foi solicitado em 30 minutos. Então, eu tentei escolher alguns temas mais importantes e mais atuais dentro da periodontia que está sendo discutidos, para que a gente possa abrir uma discussão. Nós não vamos ter verdades aqui, né? Nós não vamos esclarecer todos os mitos, mas eu acho que a gente vai ter uma compreensão melhor das atualidades dentro da periodontia, baseado nos estudos e nas evidências científicas, ok? Então, eu queria que vocês ficassem bem à vontade comigo também, porque não é fácil ficar tentando resumir tudo em 30 minutos dessa maneira, mas eu estou aberta aqui para que a gente discuta as coisas que não forem ditas, pode ser discutida no final, e também as referências bibliográficas que foram solicitadas que não fossem colocadas durante a apresentação dos slides. Então, no final do slide, no final da apresentação, está todos os slides, todas as referências bibliográficas citadas por títulos, tá ok? Para facilitar a vida de vocês. E caso vocês precisem, eu posso disponibilizar também aqui para a equipe do da Web Palestra. Bom, a doença periodontal é uma doença muito comum. A periodonte crônica, que é a mais comum entre elas, é considerada a segunda doença bucal mais prevalente do mundo e a quarta doença mais das doenças globais. Essa lista das doenças globais é, é uma lista que, na verdade, é feita por vários cientistas do mundo inteiro, em que existe um banco de dados no qual todas as informações sobre as doenças mais prevalentes no mundo são colocadas ali. Então, a doença periodontal está lá nessa lista como a doença na quarta doença mais citada nessa lista de doenças globais. Então, é uma doença importante, é uma doença muito prevalente e que a gente precisa entender o que tem acompanhar as mudanças que ocorrem no conhecimento dessa doença. Bom, epidemiologicamente, o último estudo feito no Brasil foi o SB Brasil 2010, né, no qual eles observaram que os problemas periodontais aumentavam com a idade. Eles estudaram um grupo de indivíduos de 12 anos, de 15 a 19, de 35 a 44 e de 65 a 74. Então, esses indivíduos, observou-se o quê? Que indivíduos saudáveis na idade de 12 anos eram apenas 63%. Na faixa de 15 a 19, 50,9%. De 35 a 44, 17,8%. E na faixa de 65 a 74, apenas 1,8% desses indivíduos apresentavam saúde periodontal. Não? A presença de cálculo e sangramento foi o mais comum aos 12 anos entre os adolescentes. E as formas mais graves da doença apareceram de um modo mais significativo nos adultos, entre 35 a 44 anos. Observa-se uma prevalência de 19,4% nesses indivíduos. Nos idosos, a doença não foi muito expressa, porque existiam poucos dentes que já foram extraídos, né? Então, tinham poucos dentes para ser examinados no idoso. Daí o percentual ser pequeno em relação às doenças periodontais. E quanto às diferenças regionais, na região norte, comparando com a região sudeste, a região norte apresentou um menor percentual de indivíduos com saúde periodontal. Isso é importante para a gente entender pelas políticas de saúde que vocês já sabem, mas também para a gente perceber que o aumento das doenças em relação à idade, né, significa que tem indivíduos que não estão sendo tratados, ou então que não estão sendo também diagnosticados precocemente. Okay? Existe um outro estudo que usou outras metodologias, mas que também obteve resultados semelhantes em relação à prevalência das doenças periodontais, principalmente a periodontite, só que com um percentual bem maior, de 31,4%. Eles estudaram a população de 18 a 60 anos de idade e também incluiu nesse grupo indivíduos que são fumantes. Ele observou também um aumento da doença periodontal, na maior prevalência, na idade acima de 60 anos de idade, maior também percentual em adultos e nível socioeconômico também mais baixo, apresentaram maior incidência de doença periodontal. E indivíduos fumantes, os fumantes pesados, que a gente chama, apresentou também um maior percentual de doença periodontal. Isso é importante, gente, porque a gente precisa entender
que esses dados de epidemiologia, muitas vezes a gente fica, para que eu vou utilizar esse dado na minha prática, no meu dia a dia? Eles são super importantes para a gente fazer planejamento, para a gente ver que população é essa que a gente está atendendo, qual a demanda dessa população, e o que a gente pode fazer para evitar uma situação como essa, né? O indivíduo com 60 anos de idade já tem uma prevalência tão alta de doença periodontal, que poderia ser evitada se tivesse sido diagnosticada precocemente e tratada de forma adequada precocemente. Bom, eu sempre me perguntei, continuo me perguntando, eu trabalhei no serviço público por muito tempo, e sempre me perguntei por que que os pacientes apresentam doença periodontal no adulto e se refere que ele nunca foi visto anteriormente. Ah, depois de tanto tempo que eu sempre fui ao dentista e eu ainda apresento doença periodontal. Claro que muita coisa mudou nesse tempo, o acesso à informação também modificou, a forma de atendimento, as fichas que estão sendo disponíveis hoje dentro do Sistema Único de Saúde permite uma uma anotação, né, um registro mais apurado da avaliação da doença periodontal. Então, isso também facilita e, de uma certa forma, não é que obriga, né, de certa forma, direciona para que o dentista faça realmente as anotações e os exames de forma adequada. Então, o exame periodontal é um exame relativamente simples, é um diagnóstico da doença periodontal, é um diagnóstico visível e a utilização de uma sonda apenas. Então, não só a nível da saúde pública, mas em nível de consultórios particulares, por exemplo, os pacientes sempre têm a mesma queixa. Vivi a vida inteira indo para o dentista e agora me dizem que eu tenho uma doença periodontal severa, uma doença grave, eu vou perder meus dentes, né? Então, eu chamo a atenção novamente para a questão do diagnóstico precoce da doença periodontal, principalmente em adolescentes, né? Depois na idade adulta também, que se faça o exame de sondagem, né? É um exame simples, só precisa está contido essa sonda dentro do seu kit de exame clínico. Ou exames complementares, hoje são exames simples também, que hoje em dia o custo disso já se reduziu bastante, né? Já não é uma coisa tão distante da realidade da saúde pública. Então, as radiografias periapicais são as radiografias de escolha, principalmente as radiografias interproximais. Okay? Mas pode também usar uma radiografia panorâmica, só que ela distorce muito a imagem. Então, a radiografia interproximal ela é suficiente para você fazer um bom diagnóstico da doença periodontal, do lado direito e do lado esquerdo, de premolares e molares. Ele nos dá uma altura, nos mostra, né, a altura da perda óssea. O problema, eu queria chamar a atenção aqui, é que muitas vezes o dentista só se dá conta da doença periodontal quando ele, por acaso, tira uma radiografia e observa que tem aquela perda óssea e fica assustado. Poxa, eu posso estar com a perda óssea, dentro do que é que eu faço? Encaminha para o especialista. Na verdade, ele tem que estar primeiro fazendo o exame clínico dele e na situação em que ele acha necessário solicitar a radiografia e complementar o seu diagnóstico. Bom, a doença periodontal é uma doença, antigamente se pensava que era uma doença só infecciosa, que estava relacionada só com a questão bacteriana. Então isso mudou, o conceito mudou. Hoje a doença periodontal ela é vista como uma doença infecto-inflamatória, porque além da condição da presença do micro-organismo, nós temos uma resposta do indivíduo envolvido aqui. Por isso que ela é uma doença infecto-inflamatória. A inflamação é uma resposta natural do organismo diante de qualquer desafio. Ela é feita para nos proteger. Okay? Então, a inflamação é um ato benéfico, é uma resposta benéfica do organismo diante de um desafio microbiano. Certo? Então, hoje ela é considerada inflamatória devido a essa resposta que o organismo dá diante desse desafio microbiano que a gente vai estudar aqui com mais calma. Além disso, ela é modulada por condições sistêmicas, que é, por exemplo, o indivíduo que tem um diabetes, por exemplo, doença sistêmica que está mais relacionada hoje com a doença periodontal, é o diabetes. Okay? Ou uma imunidade baixa que pode alterar essa resposta do indivíduo frente a esse agente agressor. Os fatores ambientais, no caso, esses ambientais locais, né? Os nutrientes que existem aqui, que nutrem essas bactérias, o potencial redox, essa capacidade de oxigênio aqui, ou não ter oxigênio, que alimenta mais bactérias anaeróbias, a temperatura e o pH do meio bucal. Então, tudo isso interfere
e modula essa resposta inflamatória. Tem os fatores comportamentais também, que no caso o fumo, que é o que está mais relacionado, e os fatores genéticos, né? Então você vê que é assim, deixa eu só aproveitar a oportunidade para falar um pouco desses fatores genéticos que a gente vai discutir também um pouquinho. Não é, não é o objetivo dessa aula, mas eu vou já falar. A questão dos fatores genéticos, que estou discutindo muito, são os fatores epigenéticos, ou seja, são as informações que são herdadas sobre como determinada célula deve expressar alguns genes, ok? Então, ela não é uma doença que está atrelada ao DNA do indivíduo. Ela tem essas informações, os estudos mostram mais, são as informações que são herdadas, e nessas informações, na capacidade de expressar determinados genes, que pode estar inibido, né, e não ser expresso. Por exemplo, eu tenho bactérias aqui que, para ser reconhecida pelo organismo, precisa de determinados receptores celulares. Então, por uma questão epigenética, por uma informação que ele herdou, ele diz, está lá dito que ele não vai poder, não tem como expressar aquele receptor. Então, ele vai ficar mais vulnerável para determinadas infecções. É mais ou menos isso. Depois a gente vai tentar clarear um pouco mais. Então, a complexidade da doença periodontal é grande. Estamos muito longe de entender ainda a etiopatogenia, do que de fato são realmente todos os fatores que estão envolvidos nisso. Então, cada vez que se estuda mais, cada vez que você amplia o conhecimento tecnológico, de ter mais equipamentos que avaliam essa microbiota, testes mais imunológicos, tudo isso vai ampliando essas informações e vão esclarecendo mais o que é a doença periodontal. Bom, então, baseada ainda nessa questão da doença periodontal como doença inflamatória, infecto-inflamatória, a gente pode pensar que um indivíduo normal, um indivíduo com saúde, indivíduo normal, não, um indivíduo com saúde periodontal, ele está aqui o tempo inteiro com o desafio bacteriano acontecendo. Ok? Então, o fato de ter uma gengiva saudável não significa que eu não tenha bactérias aqui. Eu tenho bactérias aqui que estão sendo contidas pela minha resposta, minha capacidade de resposta frente a esse agente agressor. Então, eu tenho aqui uma homeostasia. Então, eu tenho presente bactérias comensais, que não são patogênicas, mas eu tenho também bactérias patogênicas presentes aqui. Então, ela não vem, não cai de paraquedas aqui, elas já existem ali, ok? Só que durante esse processo de homeostasia, elas vivem de forma comensal, vivem tranquilas, em harmonia, sem complicações. O hospedeiro está dando conta, o indivíduo está dando conta dessa resposta. Então, você mantém uma condição de saúde. Se esse indivíduo sofre, ou sofre não, ele é um indivíduo que tem fatores de risco associados, ele pode quebrar essa homeostasia. Então, eu posso ter indivíduos que fumam, pacientes que têm diabetes, eu tenho micro-organismos aqui presentes, que podem desencadear, quebrar essa homeostasia, certo? E partir para um quadro que hoje a gente chama de disbiose. É aquela simbiose antiga, que é uma simbiose que não deu certo, né? Então, parte para isso, esse desequilíbrio entre a homeostasia, partindo para uma doença, chama-se hoje de disbiose. A odontologia gosta muito de mudar os nomes, né? Mas, na verdade, acho que é a mesma coisa que a gente tinha antigamente, o mesmo processo. O que muda são o entendimento de como isso acontece, ok? Então, disbiose é o termo usado hoje para uma quebra da homeostasia, ok? Então, quando os fatores de risco estão presentes, esse indivíduo pode alterar essa resposta que estava normal para um quadro de doença. Então, o que acontece? Essa resposta dele pode estar comprometida e aí você tem um aumento da carga bacteriana, né? Aquela resposta que estava sendo controlada, ela desequilibra, então eu tenho um aumento da carga da bacteriana das bactérias patogênicas, periodontopatogênicas, que hoje são mais conhecidas como a P. gingivalis e o AA, mas na periodontite crônica, essa P. gingivalis é a mais prevalente. Ela estava em baixo nível, de repente ela altera em quantidade, e também ela interfere, ela é capaz de fazer uma conversa, né, com as bactérias comensais e modificar aquelas bactérias que estavam boazinhas, elas começam a produzir proliferar em maior quantidade e começam a mudar o comportamento dela e modificar todo esse meio bucal. Então, isso é importante a gente entender, que você
é muito mais complexo do que você, vou limpar só a placa bacteriana como se a placa fosse, que todo mundo tivesse a mesma qualidade de placa, se todas as placas fossem iguais. Não é. A placa bacteriana, ela modifica né, a qualidade dela e a quantidade dela de acordo com a resposta do indivíduo. E essa resposta, ela é diferente de indivíduo para outro. Então, a expressão da doença parece ser todas iguais, parece que toda doença periodontal, uma periodontite crônica, parece ser igual para todos. Não é. O que muda é essa expressão da resposta, a expressão gênica, a expressão da doença, ela modifica de um indivíduo para o indivíduo. Então, tratar a doença periodontal, ela tem que ser diferenciada. Eu não posso pegar um indivíduo e achar que todos eles vão se comportar da mesma maneira. Além dos fatores de risco que podem estar presentes, eu também tenho uma resposta imunológica, eu tenho os fatores epigenéticos que podem estar modificando tudo isso e fazendo um responder bem e o outro não. Então, eu tenho que tratar e tenho que avaliar se o que eu fiz está funcionando ou se não está. Se esse indivíduo tem algum outro fator que pode estar interferindo nesse desequilíbrio. Ok? Então, o que a gente sabe hoje é que se você trata, se você consegue debelar esse processo inflamatório, você pode voltar ao seu controle normal e ter sua saúde gengival, sua saúde periodontal. Então, e aí vem um mito aí, é que achar que doença periodontal não é tratável. Doença periodontal é tratável, sim, partindo do ponto de vista que é uma doença infecto-inflamatória. Eu reduzo essas condições, eu removo esse conteúdo bacteriano, eu vou devolver, vou diminuir a resposta inflamatória, então eu vou diminuir a perda de estrutura periodontal, ok? Mas acho que ainda falta muita coisa ainda para a gente entender mais esse processo de etiopatogenia da doença. Uma novidade também agora, que eu li recentemente, que eu acho muito interessante, é o papel de como funciona esses complexos microbianos e a interferência do vírus nesses complexos microbianos. Então, a P. digivalis, como já falei, que é a bactéria periodontopatogênica, ela conversa com as bactérias comensais e é capaz de modificar esse ambiente aqui para mais, né, alterando todo o sistema, todo o ecossistema que estava em homeostasia. Sabe-se hoje que o herpes vírus é um herpes encontrado nas doenças periodontais, principalmente nas periodontites avançadas. Né? Na periodonte severa, no periodonto normal, 5%, um percentual de 5% foi encontrado de herpes vírus. E na periodonte severa, 50%. Então, isso é muito importante para o diagnóstico. Porque hoje a gente não pergunta, normalmente a gente não pergunta, você tem episódio de herpes, você tem alguma complicação herpética, muitas vezes a gente se passa na nossa anamnese. Então, eu acho que a partir de agora eu vou olhar meus pacientes com outro olhar. Né? Eu vou ampliar meu olhar, cada vez que eu assimilo a informação dessa, eu vou ampliando minha gama de conhecimento e vou verificando aonde aqueles fatores podem estar interferindo na minha prática clínica no meu dia a dia. Tratei meu paciente, ele não melhorou, ou então meu paciente está sendo tratado, de repente ele faz um quadro exacerbado de doença, ou ele chega com um quadro muito exacerbado de doença, que muitas vezes não condiz com a condição de placa presente, e de repente eu posso ter um quadro de um herpes associado ali, exacerbando toda aquela doença periodontal, ok? Mais estudos estão sendo feitos e esse estudo é bem recente e acho interessante, é uma literatura boa de ler, é mais difícil, mas é interessante de ler e compreender como é que isso acontece. Bom, vamos discutir um pouquinho, falando de mitos e verdades. Verdades na periodontite não tem tantas verdades assim, né? Na verdade, a gente tem evidências que precisam ser investigadas e ser confirmadas. Né? Então, a verdade absoluta na saúde é muito difícil. Tem que estar sempre tendo essa cabeça aberta para aprender mais e ir entendendo como esses processos acontecem. Então, nos anos de 1990, 2000, foi muito discutida essas questões das doenças periodontais e doenças sistêmicas, isso virou um boom, né? Incrível, que foi bom, que deu um impulso nos estudos da doença periodontal, mas também de cometermos muitos erros e exacerbar determinadas situações sem ter evidências conclusivas sobre determinados efeitos da doença periodontal na doença sistêmica e vice-versa. Então, só voltando um pouco, os fatores de risco da doença periodontal que eu já citei, uma coisa, são os fatores de risco que interferem na doença periodontal. Agora vamos falar de como a doença periodontal pode estar interferindo na condição sistêmica do indivíduo, tá?
Então, por exemplo, como se eu tratar um paciente periodontalmente, em que nível eu vou melhorar uma condição de saúde dele em determinada doença. Vamos ver o que aqui a gente encontra. Então, no século passado, suspeitava-se que uma inter-relação entre doenças bucais e enfermidade sistêmica chamava de infecção focal. Então, uma disseminação do micro-organismo e seus produtos do local e iriam para outros órgãos do corpo humano. Então, por isso, antigamente, extraía todos os dentes para evitar o foco de infecção. Né? Isso era um mito, é um mito que a gente hoje já consegue entender melhor como isso acontece. Não era uma mentira, era uma meia-verdade. Né? Como a palavra mito significa uma meia-verdade ou uma ficção. Então, era uma meia-verdade. Então, você tem, atualmente, essa hipótese explicam a plausibilidade biológica. Para entender isso, é explicada de duas maneiras. Os aspectos infecciosos da doença periodontal, que são as bactérias, indo para a corrente sanguínea e indo para depositar determinados órgãos. E o segundo é o efeito das doenças periodontais na resposta imunoinflamatória do organismo. Ou seja, numa doença periodontal, eu tenho muita inflamação, eu tenho muitos mediadores inflamatórios que estão sendo liberados. Né? E isso, teoricamente, hipoteticamente, pode estar indo, pode estar fazendo algum dano em alguma outra parte do corpo ou interferindo em alguma doença. Então, vamos ver aqui. Então, no aspecto, na hipótese 1, é aquilo que eu falei, as bactérias periodontopatogênicas, por exemplo, o P. gingivalis, podem adentrar a circulação sanguínea e alojar-se em órgãos distantes da cavidade bucal, por exemplo, no coração, no músculo cardíaco e tal. A segunda hipótese é que esses efeitos, como eu falei, da doença periodontal, sob o desafio bacteriano, são liberados muitos mediadores inflamatórios e isso pode apresentar maior quantidade de marcadores inflamatórios e pode aumentar, esses marcadores não estar só no nível local da gengiva e sim disseminar pelo corpo, causar, por exemplo, placas ateromatosas no coração, então, na circulação. Então, vamos ver o que é que se diz hoje nos estudos. Dentre todas as doenças estudadas, a doença cardiovascular foi a mais estudada, né? E já foi que atingiu maior evidência científica. Mesmo assim, a doença periodontal está muito longe de ser considerada um verdadeiro fator de risco para a doença periodontal. A associação entre doenças periodontais e doenças cardiovasculares pode ser explicada em parte pelos fatores de risco que são incomuns. Então, o paciente geralmente cardíaco também é fumante, às vezes tem um nível socioeconômico semelhantes, a idade, a hipertensão, o estresse, o sedentarismo. Então, são fatores que também estão associados com a doença periodontal. Isso confundiu por um bom tempo, mas até hoje os estudos não comprovaram essa evidência. Inclusive, a Academia Americana de Cardiologia questiona muito isso e ainda é controversa essa questão. Então, os estudos que se tem em relação à doença periodontal e doença cardiovascular são estudos que provam uma associação. Né? Não tem estudos de caso controle, nem estudos transversais, são estudos de intervenção. Então, nesses estudos de intervenção, você observa-se uma associação, mas a gente não pode concluir que a doença periodontal, tratar a doença periodontal vai evitar o infarto. Certo? A outra doença também que já está muito estudada é o diabetes, que é considerada como fator de risco para a doença periodontal, mas também passou a ser considerada uma complicação do diabetes. Então, isso já está bastante discutido, né? Que os trabalhos que encontraram associação positivas é tratar a doença periodontal, diminui os níveis glicêmicos. Então, vários estudos de associação, vários estudos mostraram uma associação com isso. Teve estudos que mostraram que reduzia os níveis glicêmicos, mas outros também não comprovaram essa associação. Então, os resultados ainda são conflitantes e devem ser explicados pelas metodologias utilizadas. Precisa mais estudos para ver essa relação entre a doença periodontal interferindo na melhora do quadro glicêmico. Ok? Muitos estudos geralmente associam e acham resultados positivos. Bom, a outra questão também que foi bastante discutida foi os efeitos da doença periodontal no parto prematuro em crianças em bebês bebês prematuros ou de baixo peso. Tá?
devido também à condição inflamatória, a mesma questão. Os mediadores inflamatórios da doença periodontal poderiam estar contribuindo para que essas gestantes tivessem uma quantidade maior de mediadores inflamatórios presentes na corrente sanguínea, e isso poderia levar a partos prematuros ou crianças de baixo peso. Isso não foi confirmado, né? E um estudo bem amplo de meta-análise que pega vários trabalhos e analisam, escolhem uma metodologia e compara, eles não encontraram os resultados de Lopes, por exemplo, que encontrou uma associação. Então, quando você vai para uma metodologia mais apurada, você não encontra associação positiva, não encontra uma justificativa, um embasamento científico provando a relação entre tratar a doença periodontal ou melhorar a condição de bebês prematuros ou interferir nisso. Bom, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, desculpa, eu estou indo muito rápido, né? Porque me deram um tempo de 30 minutos, é impossível falar tudo isso em 30 minutos. Mas vamos falar, vou tentar falar mais devagar, mas eu posso voltar a hora que vocês quiserem, eu posso retomar as questões que vocês acharem que são interessantes. É porque é muita coisa para um curto tempo, tá? Mas vou tentar. Então, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas e as pneumonias, os estudos são preliminares também. Nenhum estudo suporta a associação da doença periodontal com o DPOC. A melhora da higiene oral tem um papel importante na prevenção da pneumonia e em uma variedade da população de alto risco. Ainda não se tem resposta sobre o efeito da periodontite crônica para o aumento do risco de infecção pulmonar. A doença renal também, né? A patologia da doença renal crônica é complexa e não tem correlação com diabetes ou não tem correlação com a doença periodontal. A artrite reumatoide é interessante, porque nenhum estudo epidemiológico foi capaz de provar uma associação entre artrite reumatoide e periodontite, tá? Né, provar uma relação causal ou uma relação de associação positiva. Mas existe hoje, ultimamente, tem se publicado novos trabalhos, é porque não tem trabalhos a longo prazo, não se tem trabalho de caso controle, né? Geralmente são trabalhos de associação de fatores, porque a artrite reumatoide tem muito, o perfil dela inflamatório é muito parecido com a doença periodontal, né? Os mediadores inflamatórios produzidos na doença periodontal são muito semelhantes da artrite reumatoide. Então, é necessário mais estudos para comprovar essa associação. Eu acredito que futuramente pode-se achar uma associação maior do que o que se tem hoje, por todas as características que se tem da doença periodontal e a artrite reumatoide. São muito semelhantes. Bom, então é o seguinte, independente de você ter uma interferência direta no tratamento periodontal e na melhoria dos quadros das doenças sistêmicas, independente disso, o tratamento periodontal é um tratamento de baixo custo, é um tratamento relativamente fácil de ser executado, né? É um procedimento que não é invasivo e os resultados são indiscutivelmente benéficos para a melhoria da saúde bucal. Então, nenhum estudo relatou um efeito adverso de um tratamento periodontal como consequência ruim para o organismo, né? Então, no pior dos casos, ele pode não melhorar a condição sistêmica do indivíduo, mas vai melhorar a condição de saúde bucal. Então, está mais do que justificado se fazer o tratamento periodontal, independente do que ele vai ou não causar de efeito numa doença sistêmica existente, ok? Mas é importante aumentar a conscientização dos profissionais de saúde, promovendo trabalhos interdisciplinares e que permitirá aos pacientes que sofrem de condições sistêmicas de serem encaminhados de forma adequada para os profissionais da odontologia, para que se tenha um diagnóstico adequado. Agora, é importante que o profissional precisa estar alerta na hora da sua história, da sua anamnese. Então, diante desses conhecimentos que a gente tem hoje sobre essas relações com as doenças sistêmicas, é importante que nossa anamnese seja rica, rica de tudo que a gente conhece, tudo que a gente sabe dessas informações, que a gente possa perguntar isso de uma forma clara, sem
Porque às vezes o paciente fica intimidado quando você começa a perguntar, você tem isso, você tem aquilo outro. Só uma conversa, né? Uma entrevista, como a gente chama hoje, uma entrevista dialogada com o seu paciente, você tentar captar informações dele, se ele tem alguma dessas alterações. Porque muitas vezes o paciente diabético nem sabe que é diabético. E diante daquela condição inflamatória intensa que você olha e suspeita, pergunta, questiona, você pode perguntar a ele, você tem alguma história? Não tenho, nunca vi. E você pode simplesmente pedir exames ou encaminhar ele para o médico, né, na atenção básica, vocês trabalham em equipes. Então você pode direcionar, olha, o paciente é tal, eu encontrei essa situação, eu tratei ele, ele não melhorou, ele apresentou abscessos múltiplos. Então, eu gostaria que você fizesse uma avaliação clínica dele. Isso é uma conduta de rotina que eu acho que deve ser incorporada de pronto, por todos os profissionais de especialistas ou clínicos, não importa. Bom, então, diante disso, me pediram também para falar um pouquinho sobre tratamento periodontal. Para se fazer um tratamento periodontal, a gente precisa fazer um plano de tratamento. O tempo que eu trabalhei dentro da secretaria, eu vi muito pouco mesmo, plano de tratamento para se tratar qualquer tipo de doença bucal. Então, geralmente faz um exame clínico, faz uma avaliação clínica, faz a anotação no odontograma, mas não vi ninguém planejar, né? O que é que eu tenho que fazer com esse indivíduo? O que é que eu vou dar de prioridade para ele? O que é que eu tenho que fazer primeiro? O que é que eu tenho que fazer depois? Eu vou discutir isso com o meu paciente. Se eu só tomo as decisões sozinhos e não dialogo com o meu paciente, eu posso ter um resultado negativo, principalmente na periodontia, que precisa da colaboração integral do meu paciente para que meu resultado seja um resultado esperado e positivo. Ok? Então, e muitas vezes eu vou precisar fazer esse planejamento junto com a equipe profissional que eu estou. Então, o paciente diabético, por exemplo, eu tenho que integrar o meu atendimento com o que está sendo feito com ele dentro do sistema de atendimento para o diabético, por exemplo. Então, está controlado, não está? Olha, você apresentou mais lesões aqui, eu preciso ter mais abscessos, está controlada essa sua glicemia. Então, é bom discutir com os profissionais da saúde, né, com todos os profissionais que estão participando do atendimento desse paciente. E fazer um prognóstico, que é o mais importante também. Então, muitas vezes a gente peca aqui, ó, nessa questão do prognóstico. Eu tenho que saber o que é que eu estou esperando de resultado desse paciente. Eu vou conseguir debelar essa infecção, e o que é que eu vou ter de retorno, o que é que eu vou ter de finalização do meu tratamento. E como vai ser esse paciente daqui para frente. Então, em doenças crônicas, como a doença periodontal, esse prognóstico pode ser dinâmico e necessita de constante reavaliação. Então, por exemplo, uma situação que eu vejo hoje, eu tratei, mas tem um dente que estava muito comprometido, tinha uma bolsa periodontal de mais de 10 milímetros, com muito processo inflamatório. Eu curetei. No início, eu pensei até que fosse extrair, mas eu decidi que eu vou trabalhar, intervir nessa área. Então, aquilo que estava ruim, quando eu for reavaliar ele, pode estar em outras condições. Ou então aquele dente que realmente eu achei que poderia dar certo, não deu, eu vou ter que extrair. Então, é um prognóstico, ele é muito dinâmico. E a gente tem que estar atento a isso. Então, uma coisa que você faz agora tem que ser sempre reavaliado. Então, esse prognóstico, como eu já falei, ele pode se alterar ao longo do tempo, porque também o paciente pode sofrer alterações comportamentais, ele pode fumar, ele pode ficar doente, né? Ele pode iniciar o uso do cigarro, o tabagismo, e por aí vai, pode desenvolver um diabetes. Então, está sempre alerta, cada consulta que seu paciente vai, você, eu digo sempre assim, eu preciso atualizar minha anamnese. Bom, vamos ver aqui, o que é que aconteceu? Tem alguma coisa diferente disso que eu tinha dito da última vez que veio? Então, está sempre fazendo essa troca, tá? Então, como eu tinha dito antes, dentes que tinham prognósticos desfavoráveis inicialmente, à medida que eu trato aquela condição, de repente aquele dente pode ficar ali por muito mais tempo. Então, esse prognóstico muda com o passar do tempo. Bom, eu tenho aprendi, foi na forma que eu trabalho sempre tentando fazer o tratamento em duas etapas, o tratamento da gengivite e o tratamento da periodontite. Existem muitas dúvidas em relação a isso, porque achava, vou tratar, se eu for fazer só raspagem supragengival, eu vou fazer abscessos periodontais. A questão não é essa, a questão é que você precisa entender o que é que você está fazendo. Então, eu tenho um paciente que tem uma periodontite. Eu vou fazer um plano de tratamento para ele e vou acompanhar ele em todas as fases. Eu não vou raspar ele, inicialmente vou abandoná-lo. Não, eu vou fazer a parte supragengival, vou na seção
que eu combinar de fazer a parte do tratamento subgengival, eu já vou ter outro olhar, eu já vou ter outra condição, eu vou reduzir as condições inflamatórias iniciais, o paciente vai poder conseguir enxergar o que é que ele tem, ele vai poder escovar aquela área, e aí eu vou poder analisar melhor a questão periodontal. Se eu pego um paciente que tem um grande processo inflamatório e tento tratar tudo isso ao mesmo tempo, eu vou me perder. Né? A gente trabalha muitas vezes no serviço público com sugadores que não são potentes, tem muito sangramento. Você começa a raspar ali, você não sabe o que você raspou. Começa a raspar um dente, tem dificuldade, vai para outro, e aí não dá conta do tratamento que você pode fazer de uma forma tranquila, brilhante, sem complicações. Tá? Então, eu divido sempre o tratamento em fases de tratamento da gengivite, depois eu trato a periodontite, depois eu faço a medidas de manutenção da saúde. Isso aqui hoje é fundamental, isso é discutido em todas as áreas, que um paciente que se submete a um tratamento periodontal, ele precisa do tratamento de manutenção. Tá? E isso eu sei que dentro da saúde, eu quero ouvir vocês em relação a isso, porque a manutenção ela é indispensável, ela é fundamental para o sucesso do tratamento periodontal. Tá? Eu posso precisar também de medidas terapêuticas adicionais, como cirurgia periodontal, no caso de áreas que eu precise realmente abrir para intervir mais profundamente. Posso precisar fazer um canal, posso precisar fazer um tratamento restaurador, protético endodôntico. Então, isso tudo tem que estar na fase do meu plano de tratamento. Bom, então é só uma ilustração aqui para vocês, que uma condição como essa, fica difícil de você tratar a área subgengival com tantos fatores retentivos de placa aqui, com tanta placa presente. O paciente não vai entender, tá? Então, geralmente eu trabalho primeiro removendo esses indutos supragengival. Eu não faço isso tudo de uma vez, eu trabalho por sextante. E daí eu oriento, cada sextante que eu faço, eu oriento o que ele fazer naquele sextante. Na sessão seguinte eu comparo uma com outra. Aí ele vai percebendo, não precisa de um manequim para você fazer isso. Não tem um manequim melhor do que a boca do paciente, né? Ele olhar, ele se ver. Então, numa situação aqui, por exemplo, você pode começar pelos dentes anteriores, trata aquele que você acha que, por exemplo, aqui a mais gravidade, os inferiores, você trata a parte supragengival, orienta ele a escovar esses dentes, e na próxima sessão que você for ver, que for reavaliar, que for atender na segunda vez, você já vai mostrar para ele o que ele conseguiu de melhor aqui, comparando com o que ele tinha antes. Esse paciente, ele vai mudar a forma de pensar em relação a escovar os dentes e a doença periodontal. As pessoas não acreditam que os pacientes são capazes de limpar os dentes, são capazes de ficar livre dessa placa e de cuidar. A gente precisa apenas informar mais a ele e estimular eles a fazer isso. Mas para isso, ele tem que entender o que doença que ele tem. Então, na maioria das vezes, isso não é dito, isso não é discutido com ele. Então, eu trabalhar dessa maneira, devagar, mostrar a ele que tem esses fatores locais, mas também pode ter outros fatores envolvidos, que pode estar alterando, e o fato dele limpar isso bem, o fato dele dar conta do que eu pedi para ele fazer, ele vai com certeza ter um resultado muito melhor do que vocês saírem raspando todos os dentes ao mesmo tempo. Não, a questão aqui não é só a escovação. Eu estou mostrando aqui, foi só a ilustração, que nessa fase aqui inicial, eu faço a raspagem supragengival. Fica difícil ele escovar isso aqui, porque ele tem dor, ele pode estar sentindo dor, pode ter muito sangramento, o paciente não gosta de sangue, tem medo. Né? Então, se você anestesia, por favor, anestesie. Né? Uma das coisas que eu não falei, mas é fundamental uma situação dessa aqui, você querer raspar isso aqui sem anestesiar, você não vai ter um resultado satisfatório. Tá? Mesmo sendo supragengival, deve ser raspado. O paciente não precisa sentir dor. A anestesia está disponível em todos os postos de saúde, em todas as unidades de saúde. Então, anestesia isso aqui. Você vai trabalhar de forma mais tranquila. Faz a raspagem supragengival com instrumentos manuais ou com instrumentos ultrassônicos, né? Vou mostrar aqui para vocês. E dá conta dessa sessão e trabalha em seguida a higiene oral desse lugar. Quando você conseguir debelar as condições supragengivais, você vai partir para a condição sub de uma forma muito mais tranquila, tá? Isso para um clínico, o clínico não vai intervir na doença periodontal. Ele pode intervir se ele souber o que ele está fazendo. Então, o que ele não pode é dar essa condição supra aqui gengival e simplesmente abandonar o paciente sem avaliar o que ficou aqui de doença periodontal. Então, essa doença residual, a doença periodontal, a parte subgengival precisa ser tratada. Pode ser pelo clínico e pode ser pelo especialista. Dentro do caderno de atenção básica, ele diz que o clínico pode fazer o tratamento periodontal, se ele quiser e se ele tiver condição de se propor a fazer isso. Tá? Se não, já que trabalha em parceria junto com o CEL,
ele faz a parte inicial e vai para a parte do especialista. O que não se pode é dar um tempo muito longo entre esse atendimento da parte supragengival e a parte sub, tá? Porque isso vai recolonizar e você pode formar abscessos aqui, porque o epitélio vai fechar aqui, ok? Então, faz a condição supragengival e depois faz a sub, mas tem que avaliar o que é que ficou de condição subgengival presente, ok? Então, a terapia não cirúrgica hoje ela é utilizada para todos os procedimentos que vocês possam imaginar, tanto em dente, quanto implante, quanto para procedimentos pré-cirúrgicos. O tratamento de escolha é o tratamento não cirúrgico e, posteriormente, a cirurgia nos que tiver indicação, ok? Para você fazer implante, para você fazer um acesso cirúrgico, é necessário primeiro você dar condição daqueles tecidos de saúde, ok? Pode ser fazer com ultrassom ou com instrumentos manuais. Bom, aí uma discussão também hoje agora, atual, né, é que vocês pediram para a gente discutir aqui, e se eu não for clara, por favor, depois vocês me perguntem. O uso de antibióticos, né? Devo usar ou não usar antibióticos no tratamento das doenças periodontais? O uso do antibiótico, ele só tem indicação hoje para as periodontites severas, no quase que você tem presença de abscesso e tem uma inflamação muito extensa, tá? Daí ele é indicado. Nas doenças periodontais crônicas, ele não tem indicação de uso de antibióticos, porque você pode criar resistência a antibióticos. Lembre daquele início dos slides que eu coloquei ali, da interação das bactérias, né? Das bactérias periodontopatogênicas e as outras comensais, e também dos vírus. Então, essas bactérias, ela pode desenvolver mecanismos de resistência e se fechar dentro do biofilme, e aquele antibiótico que você está usando, e você está repetindo, ele já não vai ter o efeito que você deseja, ok? Então, o antibiótico hoje não tem indicação para uso de periodontite crônica, só nos casos de periodontites severas, em que você tem presença de abscesso, de exudado, de supuração, ok? O uso de anti-inflamatórios também foi muito utilizado, foi muito discutido. Hoje já se sabe que o uso de o anti-inflamatório não deve ser usado de forma rotineira, não deve ser usado de maneira nenhuma, né? Porque o anti-inflamatório ele tem, na verdade, o mecanismo dele é inibir a resposta inflamatória. Ele não trata, ele não modula, ele inibe a resposta. Então, quando ele inibe a resposta, ele quebra todo um sistema que é natural do organismo de conter aquela infecção. Então, existe trabalhos mostrando que existe um efeito rebote, que é pacientes que usam anti-inflamatórios de uso crônico, principalmente os não esteroides, que não são corticoides, eles podem ter reabsorção óssea, né, e mais severa. Okay? Então, hoje não tem indicação do uso dos anti-inflamatórios para esse tipo de tratamento de doenças periodontais, ok? Periodontais crônicas ou periodontites severa. O grande boom hoje e o futuro são as terapias moduladoras, que é meu sonho de consumo. As terapias moduladoras da resposta imunológica. Então, ao invés de inibir a ação anti-inflamatória, de inibir a resposta inflamatória, ele vai modular essa resposta. E existe uma droga que está sendo utilizada nos Estados Unidos, não, no Canadá e na Europa, ela já é legalizada e ela é usada para o tratamento da doença periodontal. Eu estou colocando isso aqui, mas por favor, é uma coisa no Brasil ainda não é protocolo o uso da doxiciclina como tratamento da doença periodontal. Ok? Estou trazendo como curiosidade, como conhecimento a mais, porque vocês vão se aprofundar e vão discutir isso mais na frente. Ok? Então, existe hoje lembra da tetraciclina usada antigamente, a tetraciclina que manchava os dentes, que ficou em desuso por muito tempo? Então, essas tetraciclinas foram modificadas, tirando um radical dela, uma parte ativa dela, que é antibiótica. Então, ela deixa de ser uma droga antibiótica e passa a ser uma droga moduladora. Tá? Então, ela é utilizada na Europa, no Canadá, em uso prolongado. Então, ela tem um efeito na doença periodontal, só vi poucos artigos ainda, mas o uso prolongado dela é de 6 até 2 anos de uso para tratamento da doença periodontal. Tá? E eu vi agora, recentemente, um trabalho muito interessante de um Figueiredo, da USP, falando do uso da doxiciclina, um trabalho junto com dentistas. Né? Eles estão usando a doxiciclina para tratamento da osteopenia.
ok? E nesse trabalho está sendo inserido um trabalho sobre doença periodontal, né, em conjunto com eles. Achei muito interessante. Então, eu acredito muito nisso, porque todas essas medicações, esse excesso de medicações, o dentista adora passar anti-inflamatório, adora passar uma amoxicilina, ok? Então, é importante que ele entenda o que é que ele está fazendo. Se ele está dando antibiótico de forma constante para um paciente que tem uma periodonte crônica que está sendo tratada, ele pode estar criando uma resistência antibiótica para esse paciente. E os anti-inflamatórios, além das questões renais e tudo, tem esse efeito rebote na reabsorção óssea, tá? E acredito que no futuro a questão do uso dos biomarcadores inflamatórios, que são esses produtos que são liberados, né? Esses produtos que são liberados no meio, eles podem ser, acredito que vão ser no futuro, né? Analisados e podemos usar biomarcadores para avaliar se aquele periodonto está tendo, você tratou o paciente e depois você vai avaliar se aquilo ali está tendo surto, se está tendo uma reincidência da doença ou não. Em relação ao uso das fototerapias dinâmicas, ou o uso de laser de baixa potência, como a gente adjuvantes ao tratamento periodontal, tem muitos trabalhos hoje que mostram realmente um efeito antimicrobiano dele, mas eu acho que ainda, acho não, a literatura toda concorda com isso, que são precisos mais estudos do efeito disso a longo prazo. Tá? Ele tem uma capacidade microbiana, mas a gente não sabe há quanto tempo dura essa ação. Tudo que a gente pode utilizar para melhorar aquela condição local, se a gente tem conhecimento se é seguro, a gente pode utilizar, ok? Mas a gente não tem ainda a comprovação de que isso tem garante que vai perpetuar por mais tempo ou não. Bom, então, geralmente, continuando em relação ao tratamento, o tratamento periodontal, geralmente, depois que termina todo o tratamento periodontal, eu avalio esse paciente com 30 dias, depois com 90 dias. Por que eu vejo? Eu vou avaliar, é a oportunidade que eu tenho de ver o que eu fiz, funcionou ou não funcionou, tá? Então, vou ver esses descritores etiológicos, as placas bacterianas, como é que está, como é que ele está controlando isso. Os descritores inflamatórios, a presença de cálculo, restauração, fraturases, como é que está isso aí? Ele conseguiu reduzir tudo isso, ele melhorou essa condição. E os descritores de destruição, no caso, é a perda de inserção. Então, eu vou ver se tem sangramento, se não tem sangramento, se ainda tem resto de cálculo que eu não consegui debelar. Como é que está essa situação desse paciente para que eu possa liberar ele para ir para uma manutenção. Então, essa avaliação eu faço depois de 30 dias, depois de 90 dias. Geralmente, isso é muito útil, o paciente gosta muito desse retorno, porque às vezes você diz tanta coisa para ele, como eu estou falando para vocês aqui, tanta coisa que a pouco já esqueceram metade do que eu disse. Mas o paciente é a mesma coisa, você dá um monte de informações para eles e ele não consegue assimilar tudo aquilo de uma vez. Então, essa consulta de retorno é muito legal, porque você vai ver o que é que você fez, onde é que você errou e como ele se portou diante disso. Estou acabando. Então, diante dessa avaliação, eu vou ver se eu vou precisar reintervir nessa doença ou se eu vou passar ele para um programa de manutenção. Esse programa de manutenção, como eu já falei antes, é super importante, ele deve ser adaptado para cada paciente e deve ser ajustado, né, de acordo com as vindas que as condições que eles apresentam. Então, a manutenção é fundamental, ela pode ser feita, essa coisa, vou ao dentista a cada 6 meses. Tem pacientes que precisam ir 30 dias, 60 dias, de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses. Então, não existe na literatura nenhum trabalho que diga que uma avaliação de 6 meses garante saúde para o indivíduo. Depende muito de cada indivíduo, depende muito, principalmente na doença periodontal, ok? Então, só para fechar, os pacientes com periodontite, fechar essa questão, pacientes com baixa proporção de bolsas residuais e pouca inflamação têm maior probabilidade de ter estabilidade no nível de inserção clínica e menor perda dentária. Então, pacientes que você conseguiu tratar e reduziu essa proporção de bolsa, a quantidade de bolsas residuais, ele tem mais chance de estar a longo prazo se manter saudável. Profundidade de sondagens maiores do que 6 milímetros e sangramento presente em mais de 30% dos sítios são risco de perda dentária. Bolsas rasas de 4 milímetros, sem sangrar, né, em pacientes com menos de 30% de sangramento, são garantia de estabilidade do paciente. Tá? Vocês me pediram para falar também sobre emergência, eu vou falar bem aqui, resumidamente. As emergências mais comuns da doença periodontal são os abscessos.
E a maior dificuldade que a gente pega todos os dias é que o clínico não consegue diferenciar, ou o clínico ou o endodontista, ele às vezes não consegue diferenciar se esse abscesso é um abscesso gengival, se esse é um abscesso periodontal, se é um abscesso de origem endodôntica. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter em mente que isso aqui pode ser ou então tem uma fratura nessa raiz. Eu preciso, primeira coisa, ver, primeiro momento, ver, é um abscesso que está localizado mais no terço cervical, e esse dente, ele tem vitalidade pulpar. Então, a primeira coisa que eu faço é um teste de vitalidade aqui. O dente está vivo, então eu vou avaliar, vou sondar isso aqui. Isso aqui não vai além do terço cervical, pode ser um abscesso gengival. Se eu sondo isso aqui, essa área, e ela vai aprofundar até a região apical, isso pode estar com um envolvimento maior, pode estar com envolvimento endodôntico. Então, eu vou fazer o teste de vitalidade pulpar dele e vou verificar se isso aqui tem uma necrose que está se expressando num periodonto, e a causa ser endodôntica e não periodontal. E tem uma coisa muito comum, é a ter fraturas na raiz e apresentar um abscesso, e acha que às vezes é periodontal. Está se expressando num periodonto, mas a causa pode ser uma fratura de raiz, ok? Nessas situações você pode usar, fazer o debridamento, né, de qualquer jeito, seja qual for a causa, você vai precisar fazer uma drenagem dessa região. Você drena, solicita a radiografia, né, avalia e medica ele, no caso, aqui nessa situação você vai ter que usar um antibiótico, no caso de ser uma doença com necrose associada. Num abscesso gengival, você removeu o induto que está ali, ele vai regredir espontaneamente. A outra situação que envolve as urgências é a aguna, a gengivite necrosante aguda, que eu vou trazer só um insight para vocês, é que essas doenças geralmente ocorrem muito em pacientes jovens, né? Ou no paciente que está com imunodeficiência. Mas aparece muito nos jovens, principalmente no período da adolescência. E agora os trabalhos mais recentes estão discutindo se esse quadro aqui não pode estar associado com herpes vírus também. Ok? Ah, desculpe. Aqui você pode tratar com metronidazol, um antibiótico de escolha é o metronidazol, a limpar essa região, e é muito doloroso, né? Aí você pode até usar um analgésico, porque dói, é dolorido, e fazer, no caso aí, o uso da clorexidina, tá? E depois você vai reavaliar essa região e limpar, remover os tecidos, os fatores retentivos de placa no local. Gente, muito obrigada aqui. Falei correndo, porque já passei do tempo e muito. Então, vou tentar ajudar vocês aqui, tentando responder as dúvidas de vocês. Ok? Eu devo estar olhando para um lado e olhando para vocês, né? Não, não me centrei ainda aqui. Vamos lá. Pronto. E os profissionais trouxeram aqui algumas dúvidas, eu vou ler e logo em seguida você pode responder, tá? É necessária profilaxia antibiótica ao realizar uma raspagem subgengival em um diabético descompensado? Bom, não tem indicação para profilaxia antibióticos em diabéticos. Agora, se eu tenho um indivíduo diabético que tem uma condição inflamatória com supuração, né, uma condição local muito inflamada, com presença de bastante conteúdo bacteriano, eu posso fazer o uso do antibiótico, não como profilaxia antibiótica, mas o uso como eu usaria para qualquer outro paciente, ok? O que você não pode usar, que você não deve usar, é anti-inflamatório no paciente diabético, porque o anti-inflamatório aumenta os níveis glicêmicos e isso não é uma coisa boa para ele, ok? Ótimo. E a endocardite bacteriana e sua relação com a doença periodontal, não existe associação? Sim, tanto que é a hipótese 1 que a gente estava discutindo. Então, a conduta da Academia Americana de Cardiologia e aí no Brasil também é usar a profilaxia antibiótica nos casos de pacientes que têm todas aquelas indicações. São pacientes que têm válvula, que têm envolvimento de músculo cardíaco, um paciente que sofreu um infarto, mas que não tem nenhum conteúdo, stents, nada disso no uso de nenhum desses artefatos, ele não tem necessidade de antibiótica. Tá? Mas uma orientação para vocês. Eu sempre faço contato com o médico que atende e pergunto sobre a condição dele, porque essa condição dele pode ser modificada do dia que ele foi para o dia que ele está lá. O dia, por exemplo, tem um ano que foi no médico.
Então, como é que ele está hoje? Eu sempre solicito que ele retorne ao cardiologista dele para ele me dizer que situação ele está. Então, pacientes que usam marcapassão, desculpa, pacientes que usam válvula, que têm lesões de músculo cardíaco, tipo paciente chagásico, por exemplo, eu geralmente uso a profilaxia antibiótica de 2 gramas 1 hora antes do procedimento cirúrgico, ou procedimento de raspagem, por exemplo. Okay? Mas não deixe de conversar com o cardiologista dele. Esse é um passo bem importante. O aparelho de ultrassom pode ser usado para fazer a raspagem subgengival? Pode e deve, né? O aparelho de ultrassom hoje facilita muito a raspagem, o trabalho, a dinâmica do trabalho do tratamento periodontal não cirúrgico. O ultrassom hoje tem pontas mais modernas, não aqueles ultrassons que tem pontas enormes, grosseiras, que vai na área subgengival. Então, tem pontas de ultrassom para a área supra e pontas para a área subgengival. Então, ultimamente, é difícil, né? Levou-se um tempo que a gente tinha poucos instrumentos ultrassônicos que tinham uma boa, um bom ângulo, uma boa anatomia para trabalhar a área subgengival. Mas ele pode ser usado e deve ser usado na área subgengival com cautela, para que você use na potência que o fabricante recomenda. Muita gente nem sabe ajustar o ultrassom, usa o ultrassom na potência de 100, que é, vou raspar mais rápido. Isso você está fazendo desgaste e sulcos na raiz, que isso vai ajudar a reter mais bactérias. Então pode ser usado sim, escolha um bom ultrassom com uma boa potência, com pontas de ultrassom para a área subgengival. Ok? Ótimo. No caso, acho que foi daquelas primeiras imagens que você mostrou, a anestesia ela vai funcionar em um tecido tão inflamado? Funciona perfeitamente. Essa coisa de não usar o anestésico, porque a anestesia não vai pegar, né? O que dificulta é o meio que está muito ácido ali, mas o anestésico funciona perfeitamente. Os anestésicos hoje são super satisfatórios em relação a isso. E você não precisa fazer grandes anestesias, mas um pouco da região de fundo de vestíbulo e anestesia papila, que vai ajudar você a diminuir, reduzir o sangramento. Isso dá uma diferença enorme no tratamento. Você trabalhar sem aquele sangue que você não sabe o que fazer com ele, com um sugador que não funciona direito, é muito ruim. Outro detalhe que eu esqueci de falar, que é importante, é você isolar a área que você vai raspar. Você bota rolinhos de algodão ou gaze que você vai conseguir enxergar. O importante é você enxergar o que você está fazendo, ok? E anestesiar com anestesia normal que vocês estão acostumados. Certo. Qual a outra dúvida? Qual a vantagem da laser terapia, né, em pacientes com doença periodontal? Ainda falta muito estudo para poder se discutir o laser. O laser hoje é muito indicado com comprovação para os tratamentos das lesões de mucosa, né, nos pacientes oncológicos, eles estão funcionando bem, é um tratamento adjuvante importante na oncologia, mas na periodontia, a gente sabe que ele tem um potencial antimicrobiano, mas a gente não sabe a capacidade dele em relação a tempo. Precisa de mais estudos para poder dizer assim, tem que usar ou deve-se usar sempre o laser pós-terapia. Toda a vida tratei meus pacientes sem laser e toda a vida funcionou tudo que eu fiz, né? E como muitos colegas também devem fazer tratamentos periodontais antes do laser e também ter bons resultados. Claro que toda terapia, toda tecnologia que vem para nos ajudar, sempre deve incorporar, mas a gente precisa ter realmente conhecimento do que eu estou usando. Então, na literatura, ela ainda é escassa em relação ao tratamento periodontal, tá? O laser que eu estou falando é o laser de baixa potência, né? Porque hoje em dia já tem os lasers cirúrgicos e lasers que podem trabalhar, que já está em outro nível de pesquisa e já está vindo para a clínica. O laser de baixa potência é usado como antimicrobiano. Esse sim, muita gente utiliza, inclusive como nas cirurgias também, não só periodontais, mas nas cirurgias bucomaxilo, e acham que são satisfatórias, que melhora a reparo tecidual. Os trabalhos mostram uma associação positiva, mas aí acho que ainda falta muitas coisas para serem discutidas, metodologias melhores. Ótimo, mais uma aqui, Márcia, doutora Márcia. Existe contraindicação para o uso do jato de bicarbonato? Eu acho que ele deveria ser outro tipo de jato. Eu acho ele assim, ele é muito legal quando você não tem inflamação nenhuma. Se você tentar colocar um jato de bicarbonato numa área que está inflamada, você vai jogar sangue para todos os lados. Você vai contaminar todo o seu consultório e você vai disseminar bactéria para todo lado. Ainda tem um agravante. O jato de bicarbonato usado em áreas em que você tem muita presença de bactérias,
você pode introduzir essas bactérias mais para dentro da bolsa. Então, já peguei casos de abscessos do colega dizer, mas eu não sei o que aconteceu, eu passei o jato de bicarbonato e aí, no outro dia o paciente veio com essa situação, com abscessos em várias regiões, porque o jato tem uma potência grande e colocou, né, impulsionou o material para dentro das bolsas periodontais, né? A gengiva está inflamada, está deslocada. Então, ele é muito, eu gosto de usar muito ele no final, depois que está tudo controlado, usar para remover as manchas e tal, ok? Ele é utilizado. Eu acho que ele deveria ser melhor aperfeiçoado, porque ele é um jato que você não tem nem como esterilizar aquelas pontas, né? A gente usa, limpa, desinfecciona, mas eu não tenho como esterilizar aquelas pontas. Eu fico assim sempre meio reticente de usar ele numa situação de inflamação. Eu nunca uso. Pronto, uma outra dúvida no profissional aqui diz respeito à atuação da atenção básica, onde na maioria das vezes não dispomos de recursos básicos para a conduta na periodontia, como curetas, periodontais, pedra para afiar, sonda, dentre outros. O mesmo ocorre em casos mais complexos, periodontais, sem recurso de apoio, como radiografia, teste de vitalidade, etc. Desta forma, gostaria de saber até que ponto devemos interceder nesses casos e como podemos fazer quando não temos CEL disponíveis, e casos complexos de condições periodontais agressivas ou severas. Bom, Raízes, milagre perguntas a gente não pode complexas. fazer nunca, né? Mas assim, durante o período que eu trabalhei, todo o meu período eu trabalhei na vida pública, né, na saúde pública, e toda a vida eu lutei para que essa situação fosse revertida. Então, não adianta você querer curetar uma área com uma cureta quebrada ou sem afiação. Então, o recurso que você tem que fazer, o que eu acho que precisa fazer, é chegar para o seu coordenador ou o secretário de saúde do seu município e colocar tudo isso que a gente está conversando aqui, da importância que é você tratar o paciente. Não adianta você enrolar na raspagem, não adianta você tentar raspar um dente com a cureta sem fio. Você vai cansar seu braço, você vai desenvolver uma lé e não vai dar o resultado que você precisa. Aí cai naquela coisa do mito aí de todo mundo achar que doença periodontal não é tratável, que as pessoas mais velhas vão envelhecer e vão perder os dentes. Tudo isso eu acho que é fruto de uma forma inadequada de ver a doença periodontal e de um tratamento inadequado também, principalmente na saúde pública. O povo não acredita, as pessoas não acreditam que é possível fazer um tratamento periodontal dentro da saúde pública. Eu acredito perfeitamente que isso é possível, temos profissionais capacitados, só o que falta não é nem boa vontade, é que nós que temos esse conhecimento passe essa informação para os seus secretários, para os seus superiores e mostre a ele a importância disso. Né? Eu sei que é difícil, a gente batalhou muito por isso. Fizemos um levantamento de todas as unidades de saúde, praticamente, né? Tem colegas aqui nos assistindo, de quanto a gente foi de unidade em unidade para fazer um levantamento de todos os materiais e equipamentos que estavam disponíveis. E em alguns municípios a gente conseguiu se comprasse pedras de afiar. Não é uma pedra única para afiar todas as curetas da, da unidade, com uma pedra para cada jogo de raspagem que você tem, porque ela perde o fio durante a raspagem, né? Curetas não essas curetas cavalares que não entram não tem espaço para ela dentro da, da anatomia do periodonto. Então a gente solicitava limas para poder trabalhar curetas de qualidade para que você pudesse intervir de forma correta. Então, minha sugestão é que você converse essas informações que você já tem, sente com o seu secretário e mostre para ele que a doença periodontal é necessária, é preciso ser tratado. Tá? E precisa do instrumento adequado para isso. Ele não vai fazer uma cirurgia, um procedimento médico sem condição de fazer. Ele não vai inventar um instrumento para cuidar de determinadas doenças. Então você também não vai poder fazer isso. Você vai ter que pedir isso e ter isso para você trabalhar e mostrar seu trabalho. Tá? E sua vontade de fazer. Ok? Então é o seguinte, eu estou disponível, espero ter respondido algumas coisas, eu sei que é difícil, não é muitas coisas para falar ao mesmo tempo, mas estou disponível para vocês. Essa referência bibliográfica, a maioria está realmente em inglês porque são literaturas mais atuais, mas vocês precisando eu posso disponibilizar aqui para a equipe e a equipe passar para vocês. Todas elas eu tenho nos meus arquivos, eu posso disponibilizar a hora que vocês precisarem. E o que vocês quiserem de dúvida ainda nos seus atendimentos, podem entrar em contato com a equipe, que eu estou disponível para dar a informação que vocês precisarem. Espero ter contribuído de alguma maneira. Obrigada. Telesaúde Bahia.
para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.